Olá, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar de variações de grandezas e taxas de variação. É a primeira situação de aprendizagem do currículo em ação, uma apostilinha que, se vocês não receberam, já vão receber, ok? E tem como habilidade interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às ciências da natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem apoio de tecnologias digitais. Galera, para a gente fazer essa atividade, nós vamos retomar um pouquinho a situação de aprendizagem do volume 2 do caderno Aprender Sempre, ok? Aula que vocês tiveram lá no Centro de Mídias sobre frações. As grandezas, o que são essas variações de grandezas? Então, as grandezas são classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Nós já estudamos isso em anos anteriores, certo? São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida à metade. Então, lembram que a gente fez vários exercícios com essa ideia, ok? E as taxas de variações são medidas de quanto uma função mudou por unidade em média, nesse intervalo, no intervalo que a gente vai analisar. Ela deriva do coeficiente angular da reta que liga as extremidades do intervalo no gráfico da função. A gente vai entender isso um pouquinho melhor na atividade a seguir, ok? Então, aqui é um gráfico que está na apostila de vocês, nessa currícula em ação, e a gente vai analisar um pouquinho esse gráfico. Então, o gráfico a seguir mostra a evolução das vendas de um funcionário e seu respectivo salário em 6 meses consecutivos de um determinado ano. Então, vamos analisar direitinho quais informações esse gráfico traz para a gente. A linha vertical aqui, ela traz os salários, os valores que esse funcionário recebeu por mês. E a linha horizontal traz o quanto ele vendeu também por mês, ok? Então, analisando aqui no zero, quando o funcionário não vendeu nada, quanto ele vai receber? Qual vai ser o salário dele? Vai ser R$800, é a base, certo? Depois, quando ele vendeu R$10.000, ele vai receber R$1.000. Quando ele vendeu 20 mil, ele vai receber 1.200. Quando ele vendeu 30 mil, ele vai receber 1.400. Quando ele vendeu 40 mil, ele recebe 1.600. 50 mil, recebe 1.800. 60 mil, recebe R$2.000. Então, se a gente analisar mais a fundo, tentar entender um pouco melhor, de quanto em quanto vai variando, olha a palavrinha aí, vai mudando, vai aumentando o salário desse funcionário. Não é de 200 em 200? Então, de 800 foi para 1.000, de 1.000 para 1.200, de 1.200 para 1.400. Então, foi aumentando de 200 em 200, certo? E aqui, esse aumento é referente a quanto em vendas? De 10 em 10 mil, não é isso? Então, de 0 para 10 mil, 10 mil para 20 mil e assim por diante. Então, nós temos essa variação para analisar. Tendo isso como base, analisando os resultados obtidos, o que se pode verificar na razão? Galera, apareceu a palavra razão em matemática, a gente está falando de fração. Lembra disso? Tanto das nossas aulas, quanto das aulas no Centro de Mídias? Entre a taxa de vendas e o salário do funcionário. Olha o que ele quer, a taxa de vendas e o salário. Então, as vendas, nós temos aqui, as informações na linha horizontal e o salário na linha vertical, certo? Então, ele quer a razão entre esses dois. Então, nós temos lá, analisando um período maior. Dava para a gente analisar de 10 em 10 também, mas vamos dar uma analisada nesse período maior. Quando ele vende 30 mil, os primeiros 30 mil dele, qual é a variação de salário dele? Se ele não tivesse vendido nada, ele receberia R$800. E quando ele vende 30 mil, ele passa a receber 1.400. Então, aumentou em R$600 esse salário dele, certo? Se a gente analisar o próximo para ver se segue o mesmo padrão. De 30 mil, ele foi para 60 mil vendido. Então, variou 30 mil. Ele vendeu mais 30 mil. E ele tinha recebido, com 30 mil, 1.400. Quando ele vendeu 60 mil, ele recebeu R$2.000. Então, quanto aumentou o salário dele? De novo, R$600. Então, é uma taxa linear, certo? E aí, como que a gente faz essa taxa de variação? Lembrando lá das aulas do Centro de Mídias, 600, que é o que varia do salário dele, certo? Por
30 mil, que é de quanto em quanto está sendo essa variação, certo? Quando a gente faz essa divisão, eu tenho 0,02, ou seja, 2%. Tranquilo? E aí, quando a gente tem uma tabela, eu não tenho gráfico aqui, mas eu tenho a tabela que é a frota de veículos do estado de São Paulo, de 2006 a 2018. Será que dá para a gente pensar em alguma coisa também referente a esse tema? Com certeza. Então, se considerarmos o ano de 2006 como o ano 0 e o ano de 2007 como o ano 1 e assim por diante, obtemos o seguinte quadro. Então, aqui, esse ano é 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, assim por diante, até 2018, ok? E aqui é o número de veículos, né? A frota de veículos do estado de São Paulo, certo? Então, tendo como base essas informações, olha o que a gente vai pensar aqui. Então, tomando como referência o gráfico, as coordenadas e a tabela com a quantidade de veículos da frota do estado de São Paulo e considerando as coordenadas do plano referentes aos anos de 2010 e 2012, calcule a taxa de variação média da frota de veículos relacionadas nesse período. Galera, eu gostaria muito que vocês tentassem fazer o gráfico dessa tabelinha, assim como a gente tinha o gráfico lá do funcionário, né, das vendas e do valor do salário do funcionário, tentem fazer aqui também. E aí a gente vai analisar o quê? Os anos entre 2010 e 2012. Aí ele pede para a gente calcular a taxa de variação média da frota de veículos relacionadas a esse período. O ano de 2010 e o ano de 2012, se a gente... a gente voltar um pouquinho, eles estão, ó, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 10 aqui, né? Então, é o ano entre o ano 4, que tem esse valor na frota, né? E o ano 6, que tem essa frota aqui, certo? Então, nós temos ano 4 e ano 6, 20.537.980, a frota em 2010, e em 2012, 23.286.890 veículos. A taxa de variação, aqui eu tenho que ver quanto mudou em cada uma dessas unidades, certo? Então, eu vou pegar aqui a variação, quanto aumentou essa frota de 2010 para 2012. Então, eu vou pegar o valor de 2012, que é maior, menos o valor de 2010. E aí vai dar 2.748.910. A mesma coisa embaixo, em quantos anos a gente está variando? Do ano 6 para o ano 4, ou de 2012 para 2010. E aí, a diferença disso é 2, certo? Aqui cai de novo numa fração, que é a razão. E aí, quando eu divido esse valor aqui por 2, eu vou ter 1.374.455 veículos. Ou seja, essa é a taxa de variação média da frota de veículos relacionada a esse período. Galera, esse tema, ele é bem legal de se trabalhar, porque ele é bem contextualizado, né? Mas a gente tem que ter bastante atenção, principalmente aos enunciados, porque essa faz toda a diferença. Entender o que o exercício está propondo, entender o que ele está pedindo. O resto não é difícil, tudo bem? Mas qualquer dúvida aí, é só chamar.